De volta com o projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Pessoal, muitas resenhas já foram colocadas aqui no canal, livros e você. Acompanhe os outros projetos, resenhas dos livros que eu estou lendo nesse momento. Já fiz resenhas do livro do AC/DC, A Casa dos Espíritos e tantos outros. Muitas novidades do canal em breve para o ano de 2025. Há também resenhas aqui motivacionais, ou seja, livros motivacionais. Em breve falarei dos meus projetos pessoais, os livros que foram publicados, serão expostos aqui capítulo a capítulo, e também vídeos aleatórios, entrevista com a autora e tantos outros. Um panorama da leitura no Brasil, de acordo com a última pesquisa. Vou colocar tudo na descrição para que vocês tenham acesso a bastante conteúdo, bastante informação. O projeto principal, dicas de leitura, os grandes clássicos da literatura, autores consagrados de todos os continentes, com exceção da Antártida. E aqui estamos na 41ª resenha, com a escolha de um livro que talvez seja o mais contestado desses 50 que eu incluí aqui nesse mini book, mas eu já vou me justificar. Eu coloquei aqui um gênero do terror, foi a escolha que eu optei. Aí muitos podem dizer, então tem que ter um livro de Stephen King. Eu gosto muito do Stephen King. Eu, por exemplo, já li livros como, por exemplo, Jogo Perigoso, um livro fantástico, escrita magistral, não precisa nem falar de Stephen King. O livro se passa dentro de um quarto com mais de 300 páginas e deixa o leitor intrigado. E dizem que o seu melhor livro é esse aqui, sobre a escrita de Stephen King, que é uma autobiografia. Ele conta um pouco da sua história, sofre um acidente e é obrigatório para quem deseja seguir escrevendo, pessoal. Fantástico esse livro do Stephen King, eu gostei muito, tenho muitos apontamentos desse livro. Volta e meia eu volto a este livro para consultá-lo quando eu tenho alguma dúvida sobre a escrita, sobre o momento em que eu estou escrevendo uma história, embora no momento eu apenas esteja me dedicando às escritas das resenhas no Facebook e Instagram, principalmente no Instagram, automaticamente vai para o Facebook. Então, Stephen King, que eu li muitos livros, aliás, os seus livros, como por exemplo, O Iluminado, do Stanley Kubrick, que virou filme do Stanley Kubrick, eu li também. Jogo Perigoso é um dos meus preferidos. Os mais recentes eu não li, gostei muito sobre a escrita. E o gênero suspense, na verdade, nunca me agradou, nem no suspense, nem no cinema e nem na literatura. Mas eu incluí aqui um livro que eu acabei gostando, chamou bastante atenção. E o autor escreve para o cinema. Juan José Plans, Os Meninos é o título do livro. Então, vamos ao título. Há uma observação bastante breve antes sobre o suspense, sobre o gênero do terror. Eu gosto muito de cinema também, e o filme do Alan Park, aquele que dirigiu também Evita Peron, chamado Coração Satânico, apesar do nome, é um filme que eu adoro. É um suspense que não aparece nada, e para mim é fantástico, sensacional. E ainda sobre o Stephen King, há filmes como Carrie a Estranha, Brian De Palma, da década de 70, são filmes que envelheceram, então devem ser indicados para as pessoas certas. Não é um filme que provoca ansiedade, hoje em dia não, mas deve-se levar em consideração um outro contexto. Assim como a Agatha Christie, que ela destrincha a alma humana, Stephen King faz a mesma coisa, e isso se perde no filme. Na literatura é encontrado mais facilmente. Então, eles prestam atenção no gestual, na vestimenta, no diálogo, no que fala a pessoa, e sempre é algo nas entrelinhas. Nada melhor do que a Agatha Christie para fazer isso, e Stephen King tem bastante disso também. Então, a literatura sempre vai prevalecer com relação ao cinema, em razão desse aspecto pessoal. Isso, quando é transferido para o cinema, não há muito tempo, não há como
ser fiel à história, porque temos aí 2 ou 3 horas no máximo para retratar a história. Pessoal, então vamos à resenha de Os Meninos, Juan José Plus. Eu incluí aqui, é uma história de terror fantástica. Eu gostei muito do livro, me envolveu bastante. Claro, como eu disse no início, não deveria estar aqui entre os 50, mas fiz aqui algumas referências sobre o Stephen King, que para mim é o preferido. Então eu resolvi inovar diante do gênero terror suspense e Juan José Plus, Os Meninos, conhecido por seus trabalhos como jornalista, profissional do rádio e escritor, o espanhol publicou em 1976 a novela no gênero terror chamada El Juego de los Niños, traduzida para português como Os Meninos. Então, O Jogo dos Meninos foi traduzida como Os Meninos simplesmente. Autor de quase 40 livros, a obra foi adaptada para o cinema, logo que o escritor deixou a novela nas mãos do diretor Narciso Ibáñez Serrador, também espanhol, nascido no Uruguai. O contexto central tem seu cenário em uma ilha deserta, a ilha de Itá, em que um casal, Malco, escritor de livros infantis, que outrora já visitara a ilha, e sua esposa, Nona, grávida de 7 meses, deixa seus filhos David e Esther, a fim de passarem lá alguns dias de férias. Então, Malco, escritor, Nona, grávida de 7 meses, vão até a ilha e deixam seus filhos fora de contexto, né? Deixam para irem juntos à ilha de Itá. Paralelamente, um médico ganhador do Prêmio Nobel vive sozinho para expressar suas ideias, conta com a ajuda dos policiais ao atenderem seus pedidos, seus repetidos clamores face às ameaças, na maioria das vezes inexistentes. Então, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura se sente assustado e chama a polícia por repetidas vezes, por motivo nenhum. E aí, as teorias do doutor exprimidas nesses momentos mantêm uma relação indireta com o tema principal da história, o tema do casal. Aliás, o livro se inicia com uma entrevista do vencedor do prêmio concedida a uma jornalista. Então, ao chegarem à ilha, Malco e Nona, Malco principalmente percebe algo estranho, como a ausência das inúmeras gaivotas presentes na última visita em que esteve lá. Houve uma diferença. Depois de deixarem a lancha, algo suspeito começa a ocorrer. Não identificam os habitantes nem no bar ou no armazém, tampouco na estalagem. Além disso, um pó amarelo dissipa-se pelo chão como se fosse um pólen, talvez a causa da mudança da cor da ilha, da antes avermelhada para um tom mais alaranjado, quiçá das demais mudanças ocorridas na região, as quais desvenderá o leitor posteriormente. Então, 2 mudanças, não há as gaivotas e há a alteração da cor do terreno da ilha. O primeiro habitante que encontra é uma criança que, ao ser abordada, não lhes devolve quaisquer atitudes de receptividade, sob uma expressão totalmente sombria. Logo, o casal sente-se totalmente surpreendido quando testemunham pela janela uma outra criança agredindo violentamente um ancião até a sua morte com um bastão. Então é bastante aterrorizante a história, uma criança batendo num ancião. E a escrita simples e concisa progride sucessivamente do suspense ao terror, na medida em que alguns corpos são encontrados sob manchas de sangue. Malco, contudo, procura esconder seu terrível testemunho de sua mulher para não impressioná-la. Na recepção da agora inóspita estalagem, o escritor encontra os passaportes de alguns turistas e descobrem que quarto haviam se instalado. Ao buscar os aposentos mencionados, abriu a porta de um dos quartos e deparou-se com um casal morto com marcas em seus corpos causadas por instrumentos de corte. Então imagine como se sentiriam, né, os dois, ambos, o casal, encontrando em um dos quartos da estalagem um casal morto. Inadvertidamente, ao quarto ao lado, onde teria se alojado a filha desse casal, os aposentos estavam vazios. Outros elementos aumentam o drama, exemplo das várias chamadas ao telefone, que ao serem atendidas, transmitem uma voz assustadora e impossível de ser reconhecida. Isso é um clichê em todo filme de suspense. Atemorizados, Malco e Nona veem-se cercados pelas aterrorizadoras crianças que intencionam apenas jogar um jogo, porém não muito delicado. Assim, o casal busca fugir e encontra uma área ainda não recoberta pelo pó amarelo,
cuja proprietária, esposa de um pescador, diz desconhecer qualquer evento suspeito ou estranho que tenha ocorrido na ilha recentemente. Então é uma boa história, envolve o leitor realmente e tem tudo para virar filme. Caberá ao leitor saber se serão bem-sucedidos ou não na fuga após uma das cenas mais chocantes, da minha opinião, quando Nona sente algo em suas entranhas. Isso daqui é realmente digno de um filme de terror e de uma imaginação que eu não teria, que não é o gênero que mais me agrada para a escrita. Então a atmosfera, enfim, fez-me lembrar de O Senhor das Moscas, exatamente semelhante aos suspenses mais psicológicos do brilhante Stephen King, ilustrados por Jogo Perigoso, que eu citei no início, e tantos outros. Mas Os Meninos transmitem um enredo e uma interpretação que podem ser considerados interessantes para os leitores que gostam do gênero e que têm um estômago forte, pessoal. Então, Juan José Plans em Os Meninos, El Juego de los Niños, 41ª resenha. Pessoal, um grande abraço, até a próxima resenha. Estaremos juntos. Há uma grande surpresa para a próxima resenha, um livro que eu gosto muito, de um autor europeu. Fica a dica, acompanhem o canal Livros e Você, pessoal. Até a próxima e um bom dia para todos vocês.